Bom dia novamente, boa semana para cada um de vocês. Vamos começar a semana bem, e começar a semana bem significa devocional, mergulhar nas escrituras. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês a partir do livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Eu recentemente comecei a estudar o livro de Josué com um pouco mais de profundidade, com um pouco mais de análise, e tem algumas lições aqui desse capítulo que eu quero rapidamente conversar com você, porque são coisas bem fáceis de ser aplicadas na nossa vida, mas também são muito profundas. São verdades que, se nós entendermos, internalizarmos, se nós encarnarmos algumas verdades que tem aqui, isso vai trazer assim um efeito poderosíssimo para nós. E bom dia para você que já estava esperando o vídeo aí desde antes do início. Você que está comentando no chat conosco, é uma alegria ter você aqui e quero te convidar a você continuar comentando durante o nosso devocional. Deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo, e também quero te convidar a você clicar no botão Seja Membro, que está abaixo desse vídeo. Você está assistindo num computador, perdão, está assistindo num computador, o botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. E se você está num celular, talvez esse botão não apareça, mas nós preparamos um link na descrição. Primeiro link da descrição, clica lá e vem participar na imersão Renovamente, com muito conteúdo exclusivo, com mentoria semanal ao vivo, onde nós aprofundamos os conceitos que são realizados aqui. Livro de Josué, capítulo 1, vamos do versículo 1 até o 9. Olha o que diz a palavra de Deus. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu estou te dando, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e o grande mar para o poente do sol, tudo isso será o seu termo. Ninguém se sustentará diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Em algumas versões está escrito: seja forte e corajoso. Eu acredito até que é uma versão tanto é mais atual quanto é mais aplicável para o que nós vamos fazer aqui. Eu estou lendo uma versão mais antiga, né? Mas em algumas versões está escrito: seja forte e corajoso. Aqui na minha tem: esforça-te e tem bom ânimo. O sentido do texto é o mesmo, né? Mas essa versão mais atual é mais aplicável para o que nós vamos falar aqui. Porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Não estou repetindo, não. Segunda vez que Deus fala. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito ali, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Terceira vez. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Gente, esse texto, ele traz um contexto assim que é muito peculiar, porque trata-se de um momento posterior, né, um momento logo depois da morte de Moisés. Para quem não está inteirado com a história de Israel, com a história do povo de Deus, Moisés é simplesmente o líder mais respeitado da história de Israel até hoje. Moisés é o líder mais respeitado da história de Israel até hoje.
Agora que eu, Thiago, opinião pessoal, eu penso inclusive, estudando as escrituras, que Moisés foi um dos caras mais próximos de Deus que já pisaram na face da terra. Moisés tinha reuniões com Deus, para você ter ideia, que durava 40 dias. Imagine você ter uma reunião presencial com Deus durante 40 dias, né? Com Deus se manifestando ali literalmente, não apenas você sentindo a presença, como você sente num culto, como você sente ouvindo uma canção, como você sente orando, mas literalmente ali uma presença manifesta, né, explícita de Deus durante 40 dias. Esse era o tipo de reunião que Moisés tinha com Deus. Então perceba que esse cara, ele tem uma história, ele tem uma autoridade, ele tem uma representatividade que é muito grande. Tanto que, quando Moisés morre, a Bíblia fala que Deus é quem sepulta o corpo de Moisés. E o corpo de Moisés nunca foi encontrado. Eu não quero aqui cravar o motivo disso, porque a Bíblia não fala qual é o motivo disso. Então, quem sou eu para poder falar onde a Bíblia se silencia? Mas eu tenho uma impressão pessoal de que um dos motivos de Deus não ter permitido ninguém achar o corpo de Moisés é que provavelmente haveria assim, um nível de idolatria muito grande se as pessoas soubessem onde está o corpo de Moisés. Eu lembro que quando os Estados Unidos abateu o terrorista Osama Bin Laden, eles não divulgaram aonde eles jogaram o corpo, né? Eles enterraram o corpo. Tem uma versão aí oficial que eles soltaram que o corpo foi lançado no mar, mas a grande verdade é que eles não queriam dar a localização do corpo, porque certamente aquele lugar se tornaria um lugar de adoração, de veneração, um lugar de homenagem que iria trazer uma inspiração para pessoas abraçarem aquela ideologia que Osama Bin Laden tinha e que o governo americano não gostava. Então perceba que Deus, esse cara, ele é tão representativo, Moisés, que Deus sequer permite as pessoas saberem onde ele foi enterrado. Então esse cara morre, esse cara hiper, super, mega pau, ele morre, e aí Josué, que já era servo de Moisés, ele assume o bastão. E não é ninguém que proclama ele, é Deus. Não vamos fazer uma votação aqui, uma eleição, né? Quem está na frente, quem entende mais do riscado. Não. Deus chega para ele e fala assim, olha, Moisés está morto. Moisés está morto. Você agora vai assumir esse balaio aqui. Gente, é interessante que isso se assemelha a muitas coisas da nossa vida. Por quê? De repente, Josué se vê diante do maior desafio da sua vida. E muitas vezes, os maiores desafios da nossa vida, eles acontecem de repente. De repente, cai uma bomba na sua mão, cai um pepino na sua mão. Aqui na Bahia, a gente costuma dizer assim, receba a galinha pulando. É algo que você pensa, meu Deus, eu não estou preparado para isso aqui. Isso aqui é grande demais para mim, eu não vou conseguir lidar com isso. E Deus fala assim, olha, Moisés morreu e eu agora estou te colocando no lugar de autoridade. O próprio Deus vai falar com Josué. Provavelmente, se fosse uma pessoa comum para falar com Josué, a conversa não sei, sabe? A conversa é tão importante que o próprio Deus ele vai falar diretamente com Josué. Perceba a importância disso. E essa uma das lições que eu já quero trazer aqui é que muitas vezes os tempos de transição, os tempos de mudança, eles exigem perdas que são necessárias. Os tempos de transição, os tempos de mudança, eles exigem perdas que são necessárias. Mudanças e decisões, elas estão intimamente conectadas. Mas decisão não é o nosso tema de hoje. Eu quero mais falar sobre mudança. E tanto decisão quanto mudança, ele envolve abnegação. Ele envolve você abrir mão de coisas que você tem hoje. Mudanças exigem perdas e por isso que mudanças são tão difíceis. Nesse caso, o povo de Israel perdeu o maior líder que já havia existido até aquele momento e para muitos israelenses, para muitos judeus, ainda hoje é o maior líder da história e Josué, inclusive, perdeu não só o maior líder, mas também um amigo e um mentor
mentor, alguém que estava lado a lado com ele, perdeu um ponto de confiança. Mas nesse momento, quando ele perde esse ponto de confiança, quando ele perde essa referência humana, Deus vem com a capacitação especial sobre a vida dele. Eu vi uma frase esses dias, é bem interessante, que diz assim: avião só decola com vento contrário. E é interessante isso, né? Por que avião só decola com vento contrário? Porque é uma questão de aerodinâmica, de física. O vento contrário, ele ajuda, né, o avião a tomar altitude. E essa frase, apesar de simples, ministrou muito comigo. Porque quantas vezes nós vemos um vento contrário e a nossa principal reação é recuar. A nossa principal reação é dizer: opa, eu vou esperar um pouquinho aqui, esse vento contrário passar, porque senão eu vou ser atirado de um lado para o outro. Só que quando você avança, quando o avião avança na direção de um vento contrário, ele toma voo. É interessante isso. Eu quero te convidar a você enxergar as perspectivas ruins na sua vida como um vento contrário que pode levantar um voo na sua vida, né? Então Deus chega para Josué e fala: Josué, Moisés morreu. E se você for estudar a história do povo de Israel, você vai ver que quando Moisés morre, existe um luto ali de 30 dias, ou seja, um luto bem grande. Eu não quero aqui desprezar a sua dor. Se você perdeu um parente nessa pandemia, se você perdeu o seu casamento, se você perdeu uma grande oportunidade na sua vida, a gente vive o luto. E o luto é saudável, o luto precisa ser vivido. Mas a vida não para. Deus está te falando nesse momento: apesar das suas perdas, a vida não para. Levanta do chão, ergue tua cabeça, sacode o pó e continua caminhando, porque a vida não para. Tiago, a dor está recente, então chora, vive seu luto, vive as fases, mas não perde de vista que a vida continua. Perdeu o emprego, a vida continua. Perdeu o casamento, a vida continua. Perdeu parentes, a vida continua. Perdeu algo da sua saúde, life goes on. A vida continua. E isso não é Tiago que está falando, Deus. Tá? A vida continua. Josué, Moisés está morto, mas a vida continua. Eu vou te levantar. Então, nesse momento de perdas, mudanças e decisões da nossa vida, Deus vem com uma capacitação especial e você precisa agarrar isso. Para um novo desafio, você precisa de uma nova capacitação e Deus tem essa capacitação para te dar. Agora, tem uma frase bem conhecida do Homem-Aranha, da história do Homem-Aranha, que diz assim: com grandes poderes também vem grandes responsabilidades. Qual é o grande... Isso aqui, claro, é um dilema humano, mas eu percebo que hoje, né, por conta da danificação da figura heróica, daquela figura romântica, hoje o mundo está bastante desromantizado, muitas pessoas elas querem o poder, mas não querem a responsabilidade. Antigamente, pra você ter ideia, claro, em tempos muito mais arcaicos, né? Por exemplo, o Brasil não é um país acostumado a guerras. Nós não somos um país acostumado a guerras. Mas um país que é acostumado à guerra, você vai ver que muitas vezes o jovem, um dos maiores desejos da vida dele é morrer no campo de guerra por amor ao seu país, né? Nós que não somos acostumados com guerra, a gente pensa: eu vou para a guerra para lutar por o pensamento brasileiro, né? Para lutar por um monte de político que está roubando lá em Brasília. Porque é uma visão desromantizada. Mas a gente quer o poder, mas não queremos a responsabilidade. E guarda isso na sua vida: todo poder ele vem acompanhado de uma responsabilidade. Todo poder ele vem acompanhado de uma necessidade de prestação de contas. E, poxa, eu tinha muita coisa para falar aqui, mas para a gente ser dinâmico, eu quero entrar na repetição que Deus faz de um comando para Josué. Deus, no espaço de... Deixa eu recontar aqui, no espaço de versículo 6 até o versículo 9. 3 versículos. No espaço de 3 versículos, Deus fala 3 vezes para Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. É um diálogo que Deus faz. Perceba, quando eu li o texto aqui inicialmente, eu gastei em torno de 30 segundos a 1 minuto lendo esse texto. No espaço de 30 segundos,
Deus está conversando com Josué e Deus fala 3 vezes, ou seja, é uma ênfase profunda. Seja forte e corajoso. Não é apenas seja forte, e não é apenas seja corajoso, é seja forte e corajoso. E por que a junção dessas duas coisas? Eu penso, humildemente, quero compartilhar com você aqui, você que está no chat também pode opinar, fica à vontade, isso é bom, a gente ouvir sua opinião, conversar no chat, você pode colocar nos comentários também depois, mas eu penso que muitas vezes nos falta mais coragem do que força, né? Se eu for olhar a média geral das pessoas, falta mais coragem do que força. E Tiago, por que a força ela precisa estar aliada da coragem? Porque a força é uma capacidade. E muitas capacidades que nós temos, nós enterramos por ausência de coragem. Sabe o que Deus está falando para Josué aqui? Falando, Josué, você agora é um novo líder, eu vou te capacitar, eu vou te encher. Se você voltar lá em Deuteronômio 34, você vai ver que Josué já tinha o espírito de sabedoria dado pelo próprio Deus. Mas Deus está dizendo o seguinte, Josué, eu estou te dando tudo isso, mas você precisa ter coragem. Por quê? A coragem vai te fazer praticar e viver a força que você tem. A coragem vai te fazer viver a força que você tem. Vai te fazer colocar em prática a força que você tem, né? Quem acompanha aqui os devocionais já me viu em outros vídeos, já viu dando muito exemplo de luta, né? De MMA, de boxe. Eu sou apaixonado por luta. Já lutei de maneira assim, de esporte amador, né? Na minha adolescência. E é interessante que esses dias eu fui no mercado aqui próximo de casa, comprar pão, enfim, comprar as coisas ali. E num espaço próximo do mercado tinha um grupo de pessoas fazendo treino aberto de boxe, né? E tem um tipo de treino de boxe chamado, os boxeadores chamam assim, fazer manopla, né? Que é o cara, o treinador coloca 2 mãos assim e o cara vai socando nas mãos para poder fazer a combinação de boxe. E é uma coisa que eu acho linda, né? As combinações dos socos no boxe. E eu cheguei no mercado, eu passei pelo lugar antes de entrar no mercado, vi ali, parei um pouquinho para assistir. E depois entrei no mercado para comprar e fiquei pensando naquilo. Eu falei, cara, eu vou descer ali, eu vou pedir para treinar também, E eu fiquei aquela coisa, né? Pô, quero treinar, quero boxear. Aquele desejo no coração. Mas eu fiquei vendo assim, poxa, mas se eu descer ali, eu posso socar, mas eu posso também tomar soco na cara. Então aí já são outros 500. Né? Querer dar soco na cara no boxe todo mundo quer, amigo, mas apanhar ninguém quer. Então o que é que faltou naquele momento? Faltou coragem para eu exercer a minha força, entende? É claro que é um exemplo simples aqui, né? Isso não vai mudar a minha vida. Eu não tenho interesse em ser um profissional de luta, mas o que eu quero te dizer é que a capacidade de lutar, ela está dentro de mim, tanto que eu já lutei. Mas o que é que eu não tenho hoje? Coragem. Eu não tenho coragem para ficar com o olho roxo, eu não tenho coragem para poder entrar numa competição profissional e me machucar, eu não tenho essa coragem, então eu não exerço a força que eu tenho por falta de coragem. E é claro, gente, eu estou utilizando esse exemplo aqui que é muito simples e me utilizando para privar você de se sentir exposto, mas se você pegar para a sua vida, qualquer área da sua vida, você vai ver que tem forças que você carrega que não são evidenciadas, que você não utiliza por falta de coragem. Quantas oportunidades você já perdeu por falta de coragem, não por falta de força, né? Quantas portas abertas você deixou de entrar, não por falta de força, mas por falta de coragem. Então, por que a gente tem que ter coragem? Porque a coragem vai nos fazer colocar em prática a força que Deus nos deu. Que Deus está dizendo o seguinte, Josué, eu estou te dando um pacote completo aqui de autoridade, unção e bênção, mas você precisa ter coragem. Eu, quando ensino sobre cura, por exemplo, costumo sempre dizer que os ministros de cura, eles precisam de coragem. É claro que não é o único motivo, mas muitas curas deixam de acontecer porque as pessoas não têm coragem de orar, né? Porque se for orar por um doente e ele não for curado, muitas pessoas sentem vergonha. Ai meu Deus, o que vão pensar de mim?
né? Eu vou ser exposto, eu tenho timidez de orar e a pessoa não ser curada. Eu tenho timidez de eu pregar e a pessoa não ouvir a palavra de Deus. Eu tenho timidez de apresentar uma proposta e ser rejeitado. Eu tenho timidez, e aí você tem um potencial dentro de você, mas não tem a coragem para colocar para fora. Então, olha para dentro de você agora e faz essa métrica aqui. Coloca num caderno, num papel, no celular. Coloca assim, tudo que você tem de potencial, de talento que Deus te deu, mas que está enterrado por falta de coragem. Uma das coisas que mudou em Atos 2, por exemplo, um grande avivamento da igreja, a grande manifestação do poder de Deus, foi o encorajamento de Deus para que aquelas pessoas pregassem o evangelho. Olha que contraste precioso. Quando Jesus morre, os discípulos eles ficam acuados, né? Eles começam a se reunir de modo escondido. Muitos deles voltaram às profissões antigas que tinham largado. Então estava uma coisa assim meio acuada. Quando o Espírito Santo desceu, eles foram tão encorajados que muitos deles morreram por amor a Jesus. O cara que estava escondido com medo de perseguição, ele agora está disposto a dar a vida. Por quê? A coragem fez ele viver a força que ele já carregava. Aí talvez você esteja dizendo assim, mas Thiago, eu não tenho nem sequer força. Mentira. Ninguém é tão fraco, eu digo, eu não tenho força para nada. Mas, Thiago, nós não somos fracos diante de Deus? A nossa força não vem de Deus? Justamente. A nossa força, ela vem do alto e você precisa entender que sua fraqueza, por exemplo, é uma fraqueza de você não conseguir ser salvo sozinho. Você não consegue se salvar sozinho. Você não consegue viver uma vida independente de Deus. Nós somos fracos, mas em Cristo nós somos fortalecidos por Deus. E quer saber de uma coisa? A vida trata de revelar a força que nós temos. Muitas vezes a gente não tem noção da força que a gente carrega, né? Pega um paciente de uma enfermidade assim, estado terminal, de um tratamento agressivo, né? E você vê aquela força que ele tem ali para superar. Ele não sabia que tinha aquela força, mas ele viveu a situação e descobriu a força que ele carregava. Talvez você viveu, por exemplo, um término de um casamento, um término de um namoro, e quando você viveu esse término de um casamento, de um namoro, quem sabe por causa de uma traição, né? Quem sabe por causa de um abuso emocional, quem sabe por causa de algo que te chocou muito, aí na hora você pensou, meu Deus, eu não consigo me levantar daqui, eu não consigo me recuperar daqui. Quem sabe você tomou um golpe financeiro tão grande que você pensou, eu não consigo ir além daqui, para mim acabou. E olha você aí de pé, me assistindo, cheio de força interior, porque a vida trata de mostrar que você tem forças que você sequer imagina. Percebe? Isso é muito precioso. E olha, isso é Deus falando no seu coração nesse momento. O Deus que te sonda, e digo mais, o Deus que te sonda é o Deus que te capacita. Na pior das hipóteses, você chegar assim e conseguir provar, no Thiago, eu vou te provar que eu não tenho força nenhuma. Eu estou aqui para te dizer que nós servimos a um Deus que nos fortalece. Se você duvida da força que tem, e você não acredita no que eu estou falando até agora, você pode fazer como eu fiz muitas vezes durante minha vida, isso é frequente, eu chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu não tenho forças, me fortalece. Por quê? Porque tem momentos que eu tenho força, mas não tenho coragem. E falo, Senhor, eu sei que o Senhor me capacitou, mas eu não tenho coragem. Me encoraja, isso é uma coisa. Mas você pode chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu não tenho força. Eu não tenho força para perdoar. Eu não tenho força para voltar a estudar. Eu não tenho força para empreender. Eu não tenho força para... Enfim, qualquer coisa que você viver, você pode confessar a sua fraqueza para Deus. Quando você confessa a sua fraqueza para Deus, Ele te fortalece. Isso é extremamente precioso. Agora é interessante que quando Deus fala com Josué, a gente fecha aqui, olha o que Deus fala. Esforça-te, tem bom ânimo, seja forte, corajoso, mas tome o cuidado de fazer conforme o livro dessa lei. Não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita. E o que é que isso nos ensina? E nós vamos fechar aqui. Mas a gente vai fechar agora, mas quem está gostando diz amém, né? Como diz um precioso pastor.
Eu quero fechar com isso aqui, ó. Deus fala 3 vezes com ele, seja forte e corajoso, mas ele fala, olha, você tem que meditar no livro dessa lei, na lei de Moisés, dia e noite, e você não pode desviar nenhum centímetro para a esquerda nem para a direita. O que é que isso nos ensina? É que a nossa força e a nossa coragem, elas precisam estar alinhadas debaixo de princípios. A nossa força e a nossa coragem precisam estar alinhadas debaixo de princípios. Esse é o grande diferencial de quem conhece a Deus. Pensa comigo. Imagina um policial, policial fardado, armado. Ele tem ali a força policial, que inclusive é um termo jurídico aqui no Brasil, a força policial. Ele tem a força coercitiva. E ele tem um poder nas mãos que não é acessível a todo mundo da nossa sociedade, que é uma arma de fogo. Esse policial, munido dessa força policial, ele também é corajoso. Vou pegar o exemplo aqui no policial corajoso. Ele é corajoso, ele vê um crime acontecendo, ele vai para cima mesmo, ele persegue e tal. Porque tem alguns que são covardes, mas imagina um cara que é corajoso. Ele vai para cima mesmo, ele vive situações que a maioria das pessoas não vive, aquela coisa toda. Mas imagine esse policial que tem a força policial, que tem a arma de fogo, que é corajoso mesmo para enfrentar diversas situações perigosas. Se ele não agir debaixo dos princípios da lei, ele comete um crime. E se ele não tiver valores que norteiem ele internamente, ele pode inclusive usar essa força e essa coragem para o mal. Ele pode destruir vidas, ele pode fazer mal para a sociedade. Por quê? Ele tem força, tem coragem, mas não está debaixo de princípios. Eu quero fechar com isso aqui agora. Eu não quero apenas te dar isso não é uma palavra motivacional apenas, embora não tenha nada de errado com isso. Mas isso não é uma palavra motivacional no sentido de vai para cima, levanta. Não é isso apenas. Eu quero que você se levante, que você se fortaleça, que você seja encorajado, mas pega toda essa motivação, todo esse entusiasmo, toda essa instrução e coloca debaixo dos princípios de Deus. Não faz as coisas do seu jeito. Imagina que Deus chega para você agora, você que está aí no chat comentando conosco, e a turma que tem um selinho do lado do nome aí, é a turma que já participa do nosso conteúdo exclusivo da imersão novamente. Link aqui no primeiro link da descrição do vídeo, você participar conosco também. Imagina você que está aí no chat agora, Deus chega para você e fala assim, eu vou te dar tal poder, tal poder, tal poder e tal poder. E você vai ter coragem, você vai superar todo o medo da sua vida. Se você não estiver alinhado com os princípios de Deus, meu amigo, você subverte tudo. Tiago, me dá um exemplo bíblico. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vai responder no chat para mim aí. Você vai responder no chat para mim. Quem chamou Saul para ser rei de Israel? Primeiro rei da história de Israel. Quem chamou Saul para ser rei de Israel? O próprio Deus. Deus chamou Saul, consagrou Saul a rei. O que aconteceu? Saul pegou tudo aquilo que Deus deu a ele e saiu de debaixo dos princípios de Deus. Aí Deus destitui Saul do trono. É interessante que o profeta Samuel, ele está orando a Deus para Deus restaurar o reinado de Saul. E Deus fala assim, Samuel, levante daí, não adianta orar, porque eu já rejeitei Saul, você não vai mudar meu coração. Aí você pensa, poxa, mas não foi Deus, o próprio Deus que levantou? Pois é. Mas quando você é forte, é corajoso, mas sai dos princípios do Senhor, você se torna um perigo para os propósitos do Senhor. Então, o próprio Deus começa a se opor a você. Imagine você ter Deus como oposição na sua vida. Você vai recorrer para quem, gente? Entende? Você tem que pegar todo o seu talento, todo o seu potencial, toda a sua coragem, toda a sua força, todo o seu entusiasmo e colocar debaixo dos princípios de Deus. Tem gente que tem força e tem coragem para fazer besteira. Tem gente que tem força e tem coragem para ofender. Tem gente que tem força e tem coragem para destruir o outro. Mas você precisa ter força e coragem potencializadas, direcionadas, canalizadas para a vontade de Deus. E para que sua vida não se torne uma tragédia,
e você submeta, para você submeter a sua vida aos princípios do Senhor, você precisa meditar nessa lei de dia e de noite. Meditar na lei do Senhor, eu quero encerrar isso aqui. Meditar na lei do Senhor vai direcionar todo o potencial que você tem para algo bom. Todo o potencial que você tem para algo bom. Hoje, gente, as doenças de saúde mental, saúde emocional, estão varrendo a nossa geração. Muitas pessoas sofrendo com isso. E quando você vai ver, são pessoas bonitas, pessoas talentosas, muitas delas bem resolvidas financeiramente, têm status, têm posição social, têm tudo, mas não está direcionado pelos princípios dessa palavra. Nós fomos feitos para funcionar debaixo dos princípios dessa palavra. Quando um fabricante ele produz um produto, ele coloca ali o manual do fabricante, porque é o modo correto de você utilizar aquele produto. Então, se você não segue aquelas instruções, inclusive, você pode perder garantia. Porque o fabricante está dizendo, esse produto você precisa usar dessa forma, senão vai quebrar, vai ser destruído, vai ficar inutilizado. Da mesma forma, Deus ele nos deixou a sua palavra para nos ensinar como nós precisamos nos mover, como nós precisamos funcionar. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje. Uma alegria grande compartilhar essas breves lições com vocês. E olha, assim, eu fico muito desejoso no meu coração de você, de fato, agarrar essa verdade com toda a força que você tem. E você aplicar isso na sua vida. Sabe? Quando você sair desse vídeo, não faz só assim, poxa, vídeo legal, bacana, e depois você esquece, não. Pega pelo menos uma coisinha do que você falou aqui e decide com você mesmo, eu vou viver isso que eu aprendi hoje. Eu poderia trocar qualquer outra coisa, qualquer outro feedback desse vídeo, qualquer elogio, qualquer coisa pela garantia de que você vai pegar essa palavra e vai praticar, vai viver, vai realmente ter uma mudança de vida. Porque essa palavra é uma porta aberta de Deus para você hoje. Bom, vamos orar, gente? Se você puder, fecha seus olhos. Se você não puder, ainda assim, une a sua fé com a minha. Nós vamos encerrar essa transmissão. Pai de amor, muito obrigado, Pai, por essa direção dessa manhã. Que nós possamos começar a semana com força, com coragem, forças que muitas vezes nós nem sequer sabemos que temos. Força que muitas vezes, quando vivemos uma situação, a gente diz, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar. E quando a gente vê, a gente aguenta, a gente consegue, a gente suporta. Porque o Senhor nos capacitou, o Senhor nos fortaleceu. Pai, também nos dá a coragem que nos leva a praticar e a viver aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Mas também te pedimos, Deus, que essa força, essa coragem, essa atitude, esse entusiasmo seja direcionado pelos princípios da Tua lei. Pai, nos ajuda a ter a consciência, Pai, de que precisamos meditar na Sua palavra dia e noite, porque é a Sua palavra que nos reorganiza, que nos acalma, que nos assenta, que nos dá a sobriedade necessária para viver todos os dias da nossa vida. Nós te agradecemos muito por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, beijo grande, gratidão demais. Todo mundo que está aí no chat, comentando, compartilhando. Compartilha esse link com alguém, né? Gratidão a você que mesmo que não está comentando aí, mas está assistindo o vídeo, acompanhando. Shalom no coração de vocês, uma ótima semana. Se inscreve no canal e vem para a nossa imersão Renovamente. Clica no primeiro link da descrição desse vídeo e tem muito conteúdo exclusivo para você. Deixa um comentário no final também, o que você achou, aquilo que mais mexeu com você, aquilo que tocou em você. Um comentário, um testemunho, um feedback, isso também vai abençoar outras pessoas, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima.